Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Que alegria te encontrar aqui novamente no canal da Fé para a gente estar ministrando a palavra de Deus. O tema de hoje é: tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos capítulo 8, versículo 28 diz o seguinte: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mesmo, irmãos, as coisas que eu e você às vezes não entendemos, Deus ele está trabalhando conosco. Deus ele nos alinha, Deus ele nos coloca dentro do propósito. Às vezes a gente acha que está saindo do propósito, mas não. Tudo há um propósito maravilhoso, sabe? Esses dias eu estava refletindo sobre algumas coisas e eu conversando com uma pessoa que passou por um problema familiar, um problema assim também dentro do relacionamento, com a família, com os filhos, e eu comecei a observar que tudo aquilo que essa pessoa tinha passado, eu já havia passado, e que Deus havia me dado maturidade e sabedoria para lidar com as situações. Sabe, às vezes a gente passa por situações na nossa vida que a gente não gosta. E às vezes a gente reclama, a gente murmura. Eu já fiz isso. Talvez você também já fez isso, mas não é o que a gente deve fazer. Quero dizer para vocês que a gente deve agradecer. E quando a gente estiver passando por algum tipo de situação como essa, perguntar: Senhor, não por quê, mas para que eu estou passando por isso? Deus, ele deseja que a gente chegue à estatura do varão perfeito, né? Deus, ele deseja que sejamos filhos e filhas maduros, e para que a gente seja maduro, a gente tem que passar por uma série de experiências para nos tornar humildes. A verdade é que quando a gente não passa por dificuldades na nossa vida, a gente tende a se afastar do Senhor, confiar na nossa própria força, se tornamos soberbos, orgulhosos de nós mesmos, confiando, dizendo assim: foi a minha força, é porque eu estudei, é porque eu sou o cara, porque eu sou a minha. E começa com esse monte de coisa, falando assim, coisas que não agradam a Deus. Isso só mostra arrogância e orgulho, não só para Deus, mas para os homens em geral. Até porque eu acredito que tanto quanto eu, vocês não gostam de gente orgulhosa, o tudão, o famoso tudão, tudona, né? O se acha para tudo, né? Você acha que é a última bolacha do pacote, que tem um rei na barriga. Não, não é assim. Então, nós precisamos entender que tudo que o Senhor permite é para nos moldar. Eu acho interessante porque eu estava estudando o livro de Deuteronômio, quando o Senhor libera uma palavra para o povo de Israel no deserto, dizendo assim: não, mas fui eu que coloquei vocês no deserto a fim de prová-los, testá-los, para ver o que estava dentro do coração de vocês. Se vocês iam obedecer, se vocês iam inclinar aos meus mandamentos, leis e estatutos, o que vocês iam fazer, né? Às vezes o cristão ele fala assim: é o diabo. Não, às vezes é Deus. Você tem que ficar ligado espiritualmente nesse tipo de coisa, porque às vezes Deus está provando o teu coração para ver o que está no fundo do teu coração. Às vezes tu é um dizimista, tu é um ofertante, você é uma pessoa generosa, e o Senhor fecha as tuas finanças. E por que o Senhor fechou? Para ver se você vai continuar sendo fiel no pouco, ou você não vai dizimar. Se você vai para a igreja só porque Ele te abençoa, ou está buscando a bênção, ou você está buscando realmente o teu Pai. Você ama Ele pelo que Ele dá, Ele oferece, ou pelo que Ele é, sabe? E muitas vezes a gente não tem esse olhar. Às vezes a gente não consegue compreender esse tipo de coisa. A gente precisa entender isso, que existem situações que Deus permite para amadurecimento. Eu não sei se você já passou uma situação de ver alguma criança, algum filho dizendo: não como isso, não vou comer verdura, beterraba, né? E aí o pai, a mãe, alguém fala assim: deixa passar fome para ver se não come, entendeu? Por quê? Por que algumas crianças comem direto? Por que algumas pessoas valorizam o casamento? Por que algumas pessoas valorizam o pastor que tem?
Por que algumas pessoas valorizam a salvação? A casa, o carro, né? As pessoas, por quê? Porque já passaram pela prova e foram aprovados. Eu quero que vocês entendam, né, que Deus é como um professor e nós somos os alunos. Quando a gente vai para a aula, irmãos, a gente senta na nossa carteira, ouve a matéria, aprende a teoria, coloca em prática e faz a prova. Se a gente passa na prova, a gente passa de nível. A gente sai, por exemplo, de uma quinta série para uma sexta e assim sucessivamente até ir para a faculdade. E depois a gente está aprovado, graduado e está tudo certo. E quando a gente não é aprovado, a gente volta de novo. Então, tudo que acontece na minha e na vida de vocês é para o nosso bem. A dificuldade que você tem é para o nosso bem. Entendeu? Para o seu bem, melhor dizendo. Deus está te moldando, Deus está te ensinando. Você tem que aprender a parar de reclamar e agradecer em todo o tempo. A gente às vezes tem um coração ingrato para Deus. Às vezes Deus está ensinando a gente coisas profundas, sabe? Às vezes Deus deixa numa escassez para quê? Para ver a fidelidade. Aí se tu não é fiel no pouco, como é que ele vai te dar muito, vai te entregar? Se você não é fiel com a obra de Deus, como é que ele vai te fazer um pastor? Se você não é fiel na tua barraquinha de pastel, de cachorro quente, né, no que você faz, como que Deus vai te entregar uma empresa? Se você não cuida bem do teu carro, como que Deus vai te dar um carro novo? Um carro melhor? Entende? Então, Deus é pai, Deus se discipula. Quando a gente vê o nosso filho, a nossa filha fazendo coisa errada, o que a gente faz? A gente vai lá discipular eles. Por quê? Porque a gente quer que eles sejam um homem de bem, uma mulher de bem, um homem de Deus, uma mulher de Deus. A gente orienta a esposa, às vezes a esposa o marido, sabe? Por quê? Porque quer o melhor. E não fica brigando, reclamando, entendeu? Mas tenha consciência de que Deus lhe ama. Então, tudo que acontece de bom e de ruim te aproxima mais de Deus. Te torna uma pessoa mais humana. Te torna uma pessoa mais compreensiva. Esses dias eu estava lendo na palavra de Deus que Deus permite situações da nossa vida para que a gente tenha um coração amável. Para que a gente tenha um coração compreensível. Para que a gente tenha um coração manso. Tem pessoa que é dura, tem pessoa que não perdoa. Ah, porque se acontecer comigo eu não perdoo. Ah, porque não se... Aprenda a ser amável, aprenda de Jesus. Jesus é a imagem e semelhança para a gente. Jesus é o nosso norte, entendeu? Jesus é a nossa âncora. Tu não tem que te espelhar em pastores e homens, tem que te espelhar em Jesus. Então, entenda que Jesus passou todas essas coisas. A Bíblia vai falar que ele foi levado para um matadouro como uma ovelha ao pé do tosquiador e ele não reclamou. Se hoje as coisas não estão da forma que você quer, saiba que Deus está trabalhando em você e isso vai cooperar para você. Se você ainda não conseguiu, não conquistou as coisas que você estava esperando, Deus está trabalhando em você. As coisas vão vir no momento certo, porque Deus não é mentiroso. A Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se lamente. Então você precisa entender que tudo, exatamente tudo que aconteceu desde o dia do teu nascimento até hoje, está dentro do propósito de Deus. A Bíblia diz que antes da fundação do mundo, Deus, nos predestinou. Deus, ele preparou o teu caminho e o meu caminho. Ele já sabe o final das coisas, então ele preparou. Você tem que confiar no teu Pai. Você precisa confiar que tudo que está acontecendo está dentro do propósito dele. E quando você confia que tudo que acontece é para o teu bem, você não reclama, você só agradece e diz: louvado seja o nome do Senhor. Há um propósito. Se você não vê dessa forma, comece a orar. Fala para o Senhor: Senhor, mostra o teu propósito para mim. Me ensina a ver e entender com os teus olhos. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, Senhor. Eu te peço, Senhor, que o Senhor nos ensine, que o Senhor dê visão espiritual a cada pessoa que está conectada comigo nesta manhã para entender o teu propósito e o teu projeto. Que eles sejam abençoados, que eles possam louvar e engrandecer o teu santo nome, Senhor.
e que eles possam entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam, né, ao Senhor. Nós amamos ao Senhor e entendemos que tudo que acontece na nossa vida não tem dedo do diabo, porque não somos órfãos, somos filhos de Deus. E quem governa a nossa vida é o nosso Pai, ou seja, é o Senhor. Então eu te agradeço nessa manhã pela vida de cada um dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. E se você também quer cooperar com esse canal, meu irmão, me ajuda a compartilhar aqui com o máximo de pessoas que você conhece. Compartilha com tio, com tia, com avô, com pai, com mãe, com namorada, com todo mundo que você quiser. Vamos evangelizar o mundo, vamos levar Cristo para as nações. O mundo necessita de grandes homens e mulheres de Deus, e o Senhor, Ele está contando contigo, né, conosco, né, para fazer a obra dele aqui. Tá bom? Eu aguardo vocês aqui até o próximo devocional.